Bom dia mais uma vez, graça e paz. É nosso desejo que esta manhã seja uma manhã abençoadíssima pelo Senhor. Você está conosco na Escola Bíblica do Discípulo, nossa escola bíblica, e à noite você vai estar celebrando ao Senhor com a igreja, com o povo de Deus. Mas nosso objetivo aqui com a Escola Bíblica do Discípulo é fazer com que você cresça como discípulo do Senhor Jesus, no conhecimento de Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Pedro, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo como Escola do Discípulo para a sua vida. Por isso, se você tem assistido às nossas aulas, não deixe de dar a sua curtida aí no nosso canal e inscrever-se também no nosso canal. Você pode compartilhar com os amigos, com outras pessoas. Você pode selecionar e entrar nos nossos canais aí. Tem outras mensagens que podem ser edificantes para a sua vida, além da nossa Escola Bíblica do Discípulo. Nesse tempo nós estamos aí na sequência sobre Novo Testamento. Estamos no período aí intertestamentário e também conhecendo o pano de fundo do Novo Testamento, das Escrituras. E da última aula falamos sobre a formação do cânon. Falamos sobre a Bíblia dos primeiros discípulos e vamos dar sequência a essa mesma aula. Por isso, venha conosco, nós oraremos com você no final da nossa aula. Vamos dar sequência porque nós paramos falando sobre quais eram os critérios que as igrejas utilizaram para determinar os livros do Novo Testamento, do cânon do Novo Testamento. Ou seja, essa medida, essa vara de medir, essa regra padrão pelo qual todos os outros livros são analisados, avaliados, e estendendo para os nossos dias de hoje, que todos os pensamentos, crenças, comportamentos, valores, éticas são avaliados. Como na nossa fé cristã, temos o parâmetro maior e absoluto sobre a nossa vida, os escritos sagrados, especialmente interpretados aí à luz do Novo Testamento. Então vamos lá, quais são os critérios utilizados, ou os critérios que foram utilizados pela igreja para a formação do cânon do Novo Testamento. O primeiro, apostolicidade. O que significa isso? Perguntavam-se aos apóstolos, como Paulo ou João, ou algum associado a algum apóstolo, como Marcos, Lucas, se eles eram os autores daquele livro. Não que perguntaram a eles, entenda-me bem, né? Mas perguntava-se se eles tinham sido os que escreveram aquele livro. Então, para ser reconhecido como um livro que registrava os ensinos, a vida, o ministério de Jesus, tinham que ser apóstolos, pessoas que viveram com Jesus, aprenderam com Jesus, receberam de Jesus. Então esse primeiro critério era apostolicidade. Foi João que escreveu? Foi Jesus que escreveu? Aliás, Jesus não escreveu nenhum livro, né? Foi Pedro que escreveu? Ou foi alguém que estava com eles, que viveu também com Pedro, que viveu com João, que estava relacionado diretamente com eles? Então foram esses que participaram, que escreveram? Então esse era o primeiro critério utilizado pela igreja para reconhecer o livro como autêntico e inspirado. O segundo critério que foi utilizado era o regra de fé. O que significava isso? Eles aceitavam os livros cujos ensinamentos concordavam com a doutrina apostólica. Vamos nos lembrar de um versículo bem conhecido do livro de Atos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão. Então esses livros que estavam sendo avaliados e analisados, eles precisavam concordar com a doutrina dos apóstolos, né, com os ensinos apostólicos. Se eles contrariavam os ensinos apostólicos, os ensinos de Jesus ensinado por eles, então estes estavam fora. Então, primeiro, apostolicidade. Segundo, regra de fé. Se a declaração de fé
na escrita estava associada aos ensinos apostólicos. O terceiro critério para ser reconhecido era universalidade. O que é isso? Se eles aceitavam os livros que eram moralmente edificantes e tinham ampla aceitação por parte da igreja. Então, se a gente vai ver os próprios pais da igreja fazendo parte desse processo. Então, os livros eram aceitos pela maior parte da igreja como edificante. Da ordem dos livros que nós temos no Novo Testamento, os 27 livros, importante a gente ter alguma curiosidade, e uma delas é que a ordem cronológica que nós temos em nossa atual Bíblia, ela vem da Vulgata. Vamos nos lembrar que nós temos algumas versões que já foram colocadas. Por exemplo, os judeus tinham a versão do hebraico e ela foi traduzida para o grego, e essa versão chamada de Septuaginta, e depois uma versão do grego traduzida para o latim foi chamada de Vulgata. Essa ordem cronológica que nós temos na Bíblia, que possuímos hoje, ela vem da Vulgata. Então vamos considerar essa ordem cronológica para as nossas avaliações seguintes. Mas isso é uma curiosidade importante para que a gente compreenda essa sequência de livros que nós possuímos. As epístolas de Paulo. As epístolas de Paulo foram as primeiras escritas, pelo menos parte delas, foram os primeiros escritos do Novo Testamento. Isso aconteceu de 52 a 67 depois de Cristo. As que foram escritas nesse período de 52 até a data de 65, aí nós temos os primeiros registros escritos do Novo Testamento. Somando o total das cartas de Paulo, nós temos 13 cartas paulinas. Então aqui a gente não está considerando ali aquelas divisões do Novo Testamento, porque eu entendo que você já sabe disso. Os 4 evangelhos, depois o livro histórico, que é o livro de Atos, as cartas paulinas, as cartas gerais, que são aquelas cujo nome do autor vem seguindo o livro, e depois Apocalipse. Então, pela ordem cronológica, o primeiro livro do Novo Testamento é Tessalonicenses. Então, a carta aos Tessalonicenses foi escrita em 52 depois de Cristo. E o último escrito paulino, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, foi 2 Timóteo em 67 depois de Cristo, um pouco antes do martírio do apóstolo em Roma. Então, primeira carta escrita, 1 Tessalonicenses. Última carta escrita pelo apóstolo Paulo, 2 Timóteo, isso acontecendo em 67 depois de Cristo. Estes livros foram também os primeiros livros a serem aceitos como canônicos. Pedro chama os escritos de Paulo, por exemplo, de Escrituras, título aplicado somente à palavra inspirada por Deus. 2 Pedro, capítulo 3, aí o verso 15 e o verso 16, quando Pedro diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, né? Aliás, que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas ela é inspirada por Deus. Então, aí a consideração de Pedro aos escritos paulinos como inspirados. Os Atos dos Apóstolos, na ordem cronológica, foi escrito em 66 ou 63 depois de Cristo, no fim dos 2 anos da primeira prisão de Paulo em Roma. Então, no fim dos 2 anos da prisão de Paulo em Roma, nesse mesmo período foi escrito o livro de Atos. Lembrando a sua autoria, é Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Os evangelhos, os 4 evangelhos, estes a princípio foram propagados oralmente,
Não havia perigo de engano ou esquecimento, porque a gente sabe que o Espírito de Deus lembraria, conforme disse Jesus, os discípulos tudo aquilo que eles aprenderam, que não precisariam ficar preocupados quanto ao que haveriam de falar. A eficiência do Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos ajudaram eles então a transmitirem oralmente, a princípio, todos os ensinos de Cristo Jesus. Os sinópticos, ou seja, os sinóticos, palavra que vem do vocábulo grego sonoral, que significa ver junto, por isso os evangelhos aí de Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados de evangelho sinóticos. Aliás, Mateus, Marcos, Lucas e João, que também é inserido nesse contexto. Havia um autor e um comentarista, um teólogo, chamado Griesbeck, que em sua edição do Novo Testamento grego aí de 1774 e 1778, foi quem chamou os três evangelhos aí, Mateus, Marcos e Lucas, de sinóticos. Depois, João vai ser inserido nesse contexto de avaliação com os três evangelhos. Foi quem chamou os três primeiros evangélicos de sinóticos, evangelhos de sinóticos. Foram escritos aí no ano de 60 a 65 depois de Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 5, 18, Paulo escrevendo aí no ano de 65 depois de Cristo, Marcos em 65 e Mateus, capítulo 10, verso 10, tem essa referência aí no mesmo período que foram escritos os evangelhos. João foi escrito em 85 depois de Cristo. Entre esse período de Lucas e João foram escritas aí quase todas as epístolas do apóstolo Paulo. Tá? O original dessa citação aí, do que a gente está falando como referência, você vai encontrar em Marcos 10, 10 e Lucas 10, 7, como Paulo chama Mateus e Lucas de escritura. Então, já haviam os evangelhos escritos e o apóstolo Paulo chama essas referências aí dos escritos evangélicos como escritura. As epístolas de Hebreus e Judas, elas foram escritas aí entre 68 e 90 depois de Cristo. Quanto ao autor de Hebreus, a autoria de Hebreus, nós não sabemos, não conhecemos. Agostinho, um dos grandes teólogos aí do ano 354 a 430 depois de Cristo, bispo de Hipona, África do Norte, afirma que seu autor foi Paulo. Então Agostinho é defensor da teoria de que Paulo foi o autor de Hebreus. As igrejas também orientais atribuíam a Paulo a sua autoria. Já as igrejas do Ocidente, até o IV século, recusaram a se admitir aí que Paulo era o autor de Hebreus. A opinião ainda hoje, na maioria, é a favor de Paulo. Orígenes, também outro pai da igreja, outro grande homem de Deus, 185 a 254 depois de Cristo, diz que o homem mais ilustre da igreja antiga e anterior aí a Agostinho afirma que quem escreveu só Deus sabe, né? Só Deus pode dizer com certeza quem foi o autor de Hebreus. Ou seja, nós não temos, mesmo no período antigo, entre os pais da igreja, um acordo de quem era o autor de Hebreus. Lembrando que foi essa uma das dificuldades dele ser inserido e aceito aí no cânon do Novo Testamento. O Apocalipse foi escrito em 96 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Domiciano, a perseguição à igreja,
João exilado na ilha de Patmos, e lá morre o apóstolo João. Então, nessa ordem cronológica, os primeiros escritos que nós temos, então, as cartas paulinas, 1 Tessalonicense e 2 Timóteo, a última carta, mas nesse inteirinho nós temos os evangelhos, que foram escritos entre 60 a 65 depois de Cristo. Depois nós temos as epístolas de Hebreus e Judas, escrito em 68 a 90 depois de Cristo. E por último, nós temos o livro de Apocalipse, escrito aí no ano de, mais comumente aceito, no ano de 96 depois de Cristo. Com isso, em menos de 100 anos depois de Cristo, nós já tínhamos todos os escritos do Novo Testamento. E daí, depois de 400 anos, nós temos aí o fechamento do cânon desses livros considerados como canônicos, inspirados por Deus e proveitoso para a edificação, despertamento da fé, correção da fé, né, e de tudo mais que a gente já viu lá na aula anterior. Vamos ouvir alguns testemunhos que são importantes dos chamados pais da igreja em relação ao cânon do Novo Testamento, a esses livros como inspirados. Pais da igreja, a gente considera todos aqueles que foram, que viveram com os apóstolos, que receberam dos apóstolos algum ensino direto ou indireto. Então, essas pessoas são consideradas os pais da igreja. Sua palavra tinha um peso considerável, porque ajudou a igreja nos seus primeiros anos a corrigir vários desvios dos seus ensinos e da sua doutrina. Então, vamos ouvir alguns desses pais da igreja no seu testemunho quanto à referência do cânon do Novo Testamento. Clemente de Roma, escrevendo sua carta aos Coríntios em 95 depois de Cristo, cita vários livros do Novo Testamento. Então, o próprio Clemente de Roma usa nas suas cartas para a edificação da igreja de Corinto a citação de vários livros do Novo Testamento. Policarpo, também na sua carta escrita à igreja de Filipos, a igreja aos Filipenses, cerca aí de 110 depois de Cristo, cita diversas epístolas de Paulo. Inácio, por volta de 110 também depois de Cristo, cita grande número de livros em seus escritos. Inácio foi um dos grandes escritores como pai da igreja. Um outro homem e pai da igreja chamado Justino Marte, nascido no ano da morte de João, aí no cerca de 96 depois de Cristo, escrevendo em 140 depois de Cristo, cita diversos, aliás, eu falei 90, né? 140 depois de Cristo, cita diversos livros do Novo Testamento. E por último, Irineu, 130 a 200 depois de Cristo, cita a maioria dos livros do Novo Testamento, chamando-os de Escrituras Sagradas. Então aí nós temos esses testemunhos. Tem mais um que era Orígenes, de 185 a 254, foi o seu tempo de vida depois de Cristo, um homem considerado erudito, intelectual, piedoso e que viajou por diversos lugares pregando o Evangelho, estando junto às igrejas, e dedicou parte da sua vida, debruçou-se a estudar profundamente as Escrituras. Em seu tempo, os 27 livros já estavam completos, né? E ele os aceitou, embora ele mesmo tenha tido dúvidas sobre alguns livros. Ele considerava alguns livros ali meio suspeitos, como por exemplo, Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João. Ele foi um desses que considerou aqueles primeiros livros que nós citamos com dificuldade de ingressão no cânon do Novo Testamento. Certo disso, nós estamos aí caminhando para o fim dessa aula, que hoje foi bem mais curta, né? Só para a gente fechar a aula
da semana passada que nós não encerramos, mas agora a gente entende. Semana que vem nós vamos já entrar um pouco mais precisamente no contexto dos livros sinóticos ali dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e depois a gente se debruça um pouco mais no livro de João. Aí quando formos voltar para o livro, nós vamos falar um pouco sobre quem escreveu, o propósito por que escreveu, a mensagem do livro. Nós não vamos comentar os versículos por versículo, isso não dá o tempo necessário, mas a gente vai falar aí os principais pontos importantes de cada um desses livros, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Atos, e aí assim a gente caminha até o encerramento da nossa matéria Novo Testamento. Não perca, semana que vem a gente já se volta para os primeiros 3 livros, os evangelhos sinóticos, tá bom? Até a semana que vem e vamos orar para encerrarmos a nossa aula. Pai do céu, obrigado por esse tempo de aprendizado, por esse tempo que compartilhamos com os alunos, com aqueles que estão conectados conosco, um pouco, ó Deus, da história, da palavra do Senhor aqui no Novo Testamento, de como foi tão importante para a vida das igrejas, os evangelhos, as cartas, os escritos, de como foi importante, ó Deus, para alicerçar a fé, para fortalecer, também como foi importante, ó Deus, para corrigir os erros, os desvios, e como tem sido também isso tão importante para os nossos dias hoje. Como diz-nos a Tua própria palavra, ela tem sido proveitosa, ó Deus, para corrigir, para redarguir e para nos instruir em justiça. E que continue sendo assim. E que ela, ó Deus, possa realmente entrar profundamente nos nossos corações. Agora, quando na próxima aula, ó Deus, vamos estudar a mensagem de cada livro, ó Deus, o propósito para o qual foi escrito, que ela alcance também o nosso coração, que quebre incredulidade, que traga clareza, ó Deus, ao nosso entendimento e que fortaleça a nossa fé. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana, até a próxima aula.